Esta aula é sobre o ambiente de trabalho do AutoCAD, chamado Model Space. O objetivo é conhecer e compreender a interface do AutoCAD neste ambiente. Tá? Bom, mas o que é o Model Space? É exatamente essa tela que nós estamos visualizando. Tá? Nós podemos verificar aqui na parte, na parte inferior, né, que indica Model, né, indicando então que nós estamos nesse ambiente Model Space. Tá? Aqui é o ambiente que nós vamos desenvolver os desenhos, né, do nosso projeto. Tá? Bom, quais são os elementos que podemos identificar nesse ambiente? Tá? Nós temos na parte inferior, né, mais ao centro, né, esta barra aqui, que é a janela de comando. Tá? É aqui que nós vamos ver o prompt, né, dos comandos, ou seja, vamos verificar que quando o AutoCAD ele aguarda um comando a ser executado, ou quando ele executa um comando, quais são os dados de entrada que ele está solicitando. Tá? Então, é muito importante estarmos atentos ao que está escrito nessa barra de comandos. Tá? Bom, também nós temos aqui a barra de ferramentas, nessa parte superior. Né? Então, nesse AutoCAD 2D básico, né, nós vamos utilizar, de uma forma geral, esses comandos que aparecem nessa barra Home, né, de desenho, de edição, de anotação, de layers, né, e demais comandos aqui que aparecem ao longo, né, da barra. Né. Nós temos outras abas aqui que detalham esses comandos que nós estamos vendo na barra Home. Mas basicamente a gente vai explorar bastante essa barra de ferramentas. Tá? Bom, nós temos aqui essa área, né, do meu cursor, que é a nossa área de trabalho. Né? Ela tem dimensões infinitas, né, e onde posso desenvolver diversos tipos de desenhos em diversas áreas diversos locais dessa área de trabalho. Né? E eu posso então colocar desenhos de diversos detalhamentos. Tá? Verifiquem também que nós temos aqui no canto inferior esquerdo a origem do sistema de coordenadas. Tá? Então, aqui está indicando que eu tenho aqui o 00 do meu sistema, né, onde eu tenho o eixo X e o eixo Y. Ok? Também verifique aqui na parte superior, na direita, o cubo, né, View Cube, né, que está indicando que nós estamos vendo uma visão superior, top, né, que é típico então do ambiente 2D. Se eu clicar aqui no cantinho do cubo, né, eu já começo a ver um cubo, né, em perspectiva, né, e eu tenho aqui os demais eixos em 3D, né, o X, o Y e o Z. Então, se nós fôssemos fazer desenhos em 3D, nós iríamos trabalhar com esses três eixos. Né? Como não é o caso por enquanto, voltamos aqui para a visualização superior. Tá? Bom, nós temos aqui na lateral algumas ferramentas, né, alguns atalhos, né, e o que mais nos interessa no primeiro momento são os comandos de visualização em 2D. Então, tem um Pan, né, que é onde eu movimento a visão da minha área de trabalho, tá? E o Zoom Extend, onde eu mostro todos os elementos, né, todos os objetos que tem na minha área de trabalho. Tá? Como eu aciono um comando no Model Space? Há duas formas. Eu posso clicar diretamente no ícone que aparece na barra de ferramentas. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui do círculo. Tá? Então, cliquei no ícone, já aparece aqui na barra de comandos as informações que necessito, né? E eu informo, então, as informações necessárias para executar esse círculo. Ou também eu posso digitar o nome ou atalho desse comando. Né? Então, vou digitar aqui REC, que seria o atalho do retângulo. Tá? Vejo que no momento que eu digito, já aparece automaticamente, né, o comando associado, mais próximo do que eu digitei. Tá? Eu vou dar um Enter, né, e eu vou informar, então, os dados necessários para executar esse retângulo. Tá? Verifique, no momento, né, que eu paro o meu cursor, né, nesses comandos, né, aqui do AutoCAD, ele aparece um preview do help desse comando.
tá? Isso ajuda bastante no aprendizado de vocês, ok? E se quiser mais detalhamento sobre esse comando, vocês podem clicar na tecla F1, que vai aparecer essas opções, né? Esses detalhamentos desse comando, ok? Bom, falando então um pouquinho sobre as funcionalidades do mouse, né? Então, uma bastante evidente, né, é de clicar nos comandos, clicar num objeto, numa área, né, do ambiente de trabalho, por exemplo, a linha. Eu estou marcando diversos pontos, né, nessa área de trabalho, né? E mais eu posso também selecionar os objetos clicando no botão esquerdo, né, do mouse, tá? Bom, tanto para cancelar um comando quanto para tirar a seleção, né, feita, né, no AutoCAD, eu uso a tecla ESC. Tá? Então, clicando no ESC, eu tiro a seleção feita, né, dos meus elementos. Tá? Bom, mas o botão direito, né, o que tem de funcionalidades? Né? Eu tenho, né, as opções nesse botão direito. Tá? Então, são funções ligadas, né, à visualização, à seleção, né, e outras funções importantes aqui que a gente pode necessitar. E nós temos aqui, ó, uma opção que eu chamo a atenção, que é Repeat Line, ou seja, eu consigo repetir o comando, o último comando que eu acionei aqui no AutoCAD, tá? Então, posso aqui repetir line, tá? Ou se não, se eu clicar na tecla Enter, né, eu carrego novamente esse comando line, tá? Bom, então ele vai clicando na tecla Enter, eu aciono o último comando que eu utilizei, né, no AutoCAD. Tá? Bom, e o screwball do mouse, né, ele vai dar algumas opções de visualização. Tá? Então, se eu giro a bolinha para frente ou para trás, eu aciono o zoom in, né, mais próximo, ou zoom out, né, onde eu me distancio. Tá? Se eu der um duplo clique, eu vou dar um zoom extend, ou seja, eu vou estender a minha área de visualização para os limites dos objetos que existem na minha área de trabalho. Tá? E se eu clicar na minha bolinha e arrastar, eu vou acionar o zoom pan, onde eu visualizo os objetos, né? Eu mudo a minha visualização, mas não mudo a escala de visualização, ok? Bom, falando um pouquinho em escala, né, uma pergunta que pode surgir é qual a escala que eu utilizo no Model Space. Tá? Então, eu sugiro para vocês utilizar a escala 1:1, aqui. Tá? Fazer os desenhos de vocês com as dimensões reais do objeto. Tá? O que vocês precisam definir? Se essas unidades que vocês vão marcar, né, no AutoCAD, essas medidas que vocês vão marcar na unidade no AutoCAD, qual vai ser a referência na unidade métrica. Ou seja, se uma unidade do AutoCAD vai ser correspondente a 1 metro, a 1 centímetro ou a 1 milímetro. Tá? Então, vou colocar aqui um exemplo. Vou fazer um círculo, tá? Aqui nessa parte, tá? E esse raio desse círculo, desculpa, o círculo, eu marquei uma elipse. Então marquei o centro e define o raio desse círculo. Tá? E está aparecendo ali 39 unidades. Né? Essas 39 unidades, elas são 39 metros, ou 39 centímetros, ou 39 milímetros. Isso é importante vocês definirem, tá? Porque vai ser fundamental para definir a escala de impressão do desenho de vocês, tá? No momento que eu vou plotar esse desenho. Então, sugiro então que vocês deixem então, a escala 1:1, definam uma relação da unidade do AutoCAD com uma unidade métrica e desenhem os seus objetos na dimensão real. Ok? Bom, para terminar, nesta aula você aprendeu a identificar quais os elementos do ambiente de trabalho Model Space, a saber como acionar, cancelar e repetir um comando, saber usar as funcionalidades do mouse.